Pirando Amigo orgulhosamente apresenta o que é a teoria da relatividade, parte 1. Bem, vamos trabalhar os conceitos básicos da teoria da relatividade inspirados no livro do Landau. Muito bem. Temas da aula de hoje: conceitos básicos da teoria da relatividade, referencial. Ok? Tudo na vida depende de um referencial. Então, não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa a um referencial. Então, frequentemente, afirmações que à primeira vista parecem ser razoáveis perdem o sentido após um exame mais cuidadoso. Ou seja, de acordo com o referencial, uma informação é coerente, mas se eu mudar meu referencial de observação, essa coerência pode ir por água abaixo. Exemplos: eu estou vendo uma estrada com os bombeiros combatendo fogo. Então, onde está o fogo? Para o fotógrafo, o fogo está à direita. Se eu tiver uma pessoa lá do lado contrário, lá no final da estrada, olhando de lá para cá, ela vai ver o fogo à sua esquerda. Então, direita e esquerda depende do referencial. Assim como dia e noite depende do referencial. No Japão é noite, então aqui no Brasil é dia. Quem é maior? O pinguim e o seu filhote são maiores que os demais pinguins ao fundo. Não. Eles são do mesmo tamanho, só que do ângulo da fotografia os dois primeiros parecem muito maiores que os outros. Se eu batesse uma foto de lá para cá, os pinguins do fundo seriam maiores. Mesmo caso, uma nadadora e uma boia em alto mar. No ângulo que estamos vendo, a nadadora é maior que a boia, mas isso não é uma verdade. Então, no nosso referencial, no referencial do fotógrafo, a nadadora tem as dimensões superiores à boia. Quando eu falo de ângulo também, falo assim, eu bati uma fotografia de uma torre a um ângulo de 45 graus. Essa informação não nos traz nenhum resultado. Agora, se eu disser que eu bati a fotografia a 15 metros de distância, com um ângulo de 45 graus, se eu usar geometria, eu vou descobrir que a altura da torre é 15 metros. Ok? O relativo parece absoluto. Como assim, não é? Se deslocarmos ligeiramente nosso ponto de observação, as dimensões angulares também sofrem uma ligeira variação. Se eu estou observando o alto de um poste com determinada inclinação, se eu der 3, 4, 5 passos aproximando ou afastando do poste, esse ângulo vai mudar, vai sofrer uma pequena variação. Ok? Então, os mapas celestes são feitos com referencial da Terra. Então, com a rotação da Terra, com a mudança de posição da Terra, vai ter uma ligeira mudança essas medidas. Agora, se eu observasse os astros com outro referencial, as medidas seriam completamente diferentes. Subir ou descer é relativo. Se eu observar essa figura aqui, e se eu disser subir, olhando a foto, subir é esse movimento do cursor, de baixo para cima. Agora, se eu estiver na superfície da Terra, subir, só se eu estiver aqui, no hemisfério norte, que subir vai ser de baixo para cima. Aqui na minha fotografia, em relação à Terra, subir vai ser de cima para baixo. Então, subir e descer também é relativo. O bom senso protesta. Então, o
o que era a verdade absoluta para a gente, que era o nosso bom senso, não é a verdade absoluta. Em cima ou embaixo, esquerda ou direita, maior ou menor, são conceitos relativos, ou seja, depende do nosso referencial de observação. O espaço é relativo. Quando dizemos que dois acontecimentos se deram no mesmo lugar, somos levados a atribuir um sentido absoluto à nossa informação. Por exemplo, duas viajantes de trem estavam escrevendo uma carta. Veja bem que essa linguagem é do tempo do Landau, escreveu esse manual para a gente. Então as pessoas andavam de trem, escreviam cartas. Então essas duas pessoas combinaram se encontrar no mesmo vagão, no mesmo horário e mandar a carta para os seus maridos. As cartas foram mandadas do mesmo lugar do espaço? Teoricamente, sim. Mas para os maridos, não. Porque para o marido tal, que morava numa cidade, a carta foi mandada a uma distância tal da cidade dele. Para o outro que morava em outra cidade, a carta foi enviada de outra distância, de outra posição. Então, posição também é relativo. Posição no espaço é relativo. Eu estou a 5 metros. 5 metros em relação a quê? A mesa que eu estou vendo aqui na minha frente, a porta. Então, a posição do espaço é relativo. Se não mencionamos outros corpos em nossa resposta a uma pergunta que se refere a uma posição de um determinado corpo, a questão não tem sentido. Eu estou a 8 metros. Informação solta no espaço. Eu estou a 8 metros da porta, eu estou a 8 metros da casa amarela e assim sucessivamente. Toda afirmação necessita de um referencial. Como se dá o movimento de um corpo? O conceito de deslocamento do espaço também é relativo, não é? Quando dizemos que um corpo se deslocou no espaço, devemos simplesmente entender que ele alterou a sua posição em relação a outros corpos. Então, o corpo se moveu em relação a outro objeto, ele pode estar parado também. Ele se moveu em relação a um referencial. Um avião soltou a pedra, um helicóptero. Como é a trajetória dessa pedra? Se for a pessoa que fotografou, a trajetória é essa curva aqui, ó, uma parábola, não é? Se for em relação ao piloto de avião, a trajetória é vertical. Então, mais uma vez, dependemos do referencial para afirmar a nossa trajetória. Muito obrigado pela atenção.